Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia a todos, uma boa noite a todos, uma boa tarde, dependendo do horário que você está aí me ouvindo. Estamos hoje dando continuidade ao nosso trabalho Terapia dos Salmos, no Salmo de número 10. E, por favor, desde já, nos ajude a povoar o céu. Como? Você vai compartilhar, você vai clicar no joinha, você vai, enfim, fazer tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, tá certo? Se inscrever no canal. A ideia é fazer com que o algoritmo do YouTube leve isso a mais gente possível, tá bom, querido, esse projeto? Tá? Lembrando que na descrição também tem uma forma de você apoiar o nosso canal, tem uma forma também de você visitar o nosso site, onde tem os nossos e-books de depressão, terapia de casais, enfim, a síndrome de Burnout, que é o esgotamento mental no trabalho importantíssimo, todos esses livros, e todos baratinhos, tá? A ideia é nos dar estrutura aqui para termos um ambiente melhor e mais profissional para levarmos a palavra de Deus. Ok, queridos? Então, no Salmo de número 10 hoje, a palavra de Deus vai nos dizer assim: porque estás longe, ó Senhor, porque te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. E, avançando, versículo 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições e de engano, de astúcia. Debaixo da sua linguagem não há malícia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata os inocentes. Os seus olhos estão ocultos, fixos sobre o pobre. Versículo 9. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no covil, arma cilada para roubar o pobre. Rouba o pobre, prende-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz o seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta-te a tua mão, não te esqueças dos humildes, porque blasfemam o ímpio de Deus, dizendo em teu coração: tu não esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e o enfado, para retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e o malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontre. Versículo 16. Senhor, o Senhor é rei, eterno, na sua terra perecerão os gentios. Tu, Senhor, ouvistes os desejos dos mansos, confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Amém, meus queridos? Amém até aí? Tá? Então, é um salmo onde você começa a perceber que há uma diferenciação, onde nós estamos vendo que há uma diferenciação entre o rico, entre o prepotente e o arrogante, e entre aqueles que são pobres. Veja bem, queridos, uma vez vi certo pastor falar uma coisa que eu achei interessante. Deus não veio salvar o pobre, Deus não veio salvar o rico, Deus veio salvar o homem. Deus envia Jesus para que o homem fosse salvo. Então aqui, quando se fala em rico e quando se fala em pobre, fala-se em rico aquele que quer viver uma vida desregrada como se Deus não existisse. E o pobre, aquele que sabe que ele depende exclusivamente das misericórdias de Deus para sobreviver. Ok?
Então, existem ricos, muitos ricos, que são mais humildes do que muitos pobres, irmãos. E são mais aquebrantados do que muitos pobres. Na Bíblia, vide Zaqueu. E existem pobres que são arrogantes, que são mentirosos. Entenderam isso? Ananias e Safira é um exemplo disso. Então, o que eu quero colocar para você neste dia? Meu irmão, Deus não está olhando a sua condição social. Deus está olhando a sua presteza em entender que o teu sustento vem dele. Realmente, como Jesus nos disse, é muito difícil o rico, o arrogante, aquele que crê que a sua vida, as suas propriedades, seu cargo, seus títulos, eles acham que isso por si só é suficiente para levá-lo aos céus. Então, esse rico a quem Jesus se refere é esse. Entenderam isso? Mas só que muitos pobres, que eu digo financeiramente, muitas das vezes se comportam pior do que ricos. Eu trabalhei com mendigos de rua, eu trabalhei em rua 9 anos, né? Foi o início da minha caminhada, 9 anos na rua, com as pessoas carentes, mendigos, depois nas favelas, comunidades, depois nas casas. Eu via isso claramente. Eu via homens que tinham uma certa condição financeira boa, se ajoelhar diante de Deus e se quebrantar, e via pessoas que não tinham condições nenhuma bater no peito e serem arrogantes, quererem também viver uma vida afastada de Deus. Então aqui, o que você tem que entender nesse salmo é exatamente isso. Deus está olhando a tua presteza em se dobrar a Ele. E você pode ficar certo que em algum momento, principalmente aqueles que são arrogantes, sejam ricos, sejam pobres, eles vão entender, porque para eles é conveniente viver como se Deus não existe. Se Deus não existir, eu não preciso me submeter às regras estabelecidas por Ele para viver. Eu não preciso me curvar a Jesus. Vocês estão entendendo? Então eu vou viver uma vida alavante. E tem tantos homens quanto mulheres ricos e pobres financeiramente que vivem uma vida alavante longe de Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você hoje é que, meu irmão, seja lá qual for a tua condição financeira, curve-se a Jesus, para que a graça de Deus, salvífica de Deus, venha alcançar você, porque o que nós temos aqui nessa terra é passageiro. Tanto pobre quanto rico perecerão. Um dia teremos que prestar contas a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor venha quebrantar o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém, amados?